Olá, irmãos, irmãs, solteiros do Brasil, de Moçambique, de Angola ou de onde quer que você esteja. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Rivaldo Lima, sou membro da Igreja de Cristo do Leste aqui de São Paulo, Brasil. E é uma alegria estar aqui junto com vocês. Espero que vocês estejam bem na medida do possível. E de antemão eu quero agradecer o convite para podermos bater um papo aqui de modo breve, mas importantíssimo, sobre um assunto que é fundamental termos esses espaços de fala, esses espaços para trazermos à luz algo que às vezes é considerado um tabu e que as pessoas não gostam muito de falar sobre, mas é de fundamental importância estarmos abertos para isso. E fui convidado para falar sobre como eu descubro se estou com depressão. Essa que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a principal causa de incapacidade entre as doenças do mundo. E na América Latina, o Brasil está em primeiro lugar. Então, a gente já vê por aí, por conta dos números, o quanto que essa doença tem afetado a vida das pessoas pelo mundo todo. E na igreja não é diferente. E sermos cristãos não nos torna imunes às questões da existência humana. E a depressão é uma delas. E é importante destacar que quando se faz essa pergunta, como eu descubro se estou com depressão, é importante ressaltar que para que seja dado o diagnóstico de depressão ou qualquer outra psicopatologia, é imprescindível buscar um profissional especializado, um profissional, neste caso, de saúde mental. Então, o profissional que vai dar o diagnóstico de depressão é um médico psiquiatra. Então, se você tiver observando em si mesmo ou em alguém próximo os sintomas, as características do que eu vou falar aqui, é imprescindível que você fique atento e busque ajuda profissional para poder receber o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento mais adequado. Dito isso, outra coisa que eu quero destacar também, que quando a gente fala de diagnóstico, não é no sentido de rotular, não é no sentido de estigmatizar a pessoa para gerar algum preconceito, como se a pessoa fosse reduzida àquele diagnóstico que ela recebe, ou seja, é a pessoa deprimida, é a pessoa ansiosa, é a pessoa com síndrome de pânico ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a ideia do diagnóstico não é para que cause rótulos, não é para rotular as pessoas. Muito pelo contrário, a ideia do diagnóstico é para facilitar o tratamento, é para poder proporcionar o tratamento mais adequado que vai ajudar a pessoa que está passando pelo sofrimento. Então, quando a gente pensa em uma psicopatologia, incluindo especialmente, claro, a depressão, a pessoa está passando por um sofrimento psíquico. Muitos profissionais até evitam ficar destacando a questão do diagnóstico justamente por conta do risco desse mau uso. Então, às vezes, se é mais válido falar a pessoa que está em sofrimento psíquico e o tipo de sofrimento psíquico que essa pessoa está passando é caracterizado por depressão. Então é importante ter isso para não gerar preconceitos quando se fala de diagnóstico, principalmente diagnóstico psiquiátricos, né? Que infelizmente ainda é um tabu e ainda gera muitas controvérsias na sociedade como um todo. E outra coisa que eu quero destacar também antes de falar dos principais sintomas é referente à tristeza, que é o principal sintoma, né, de alguém que esteja com depressão. Então, a tristeza, ela faz parte da vida, ela faz parte da existência humana. Se você é saudável,
Se você está conectado consigo mesmo e conectado com a vida, com o mundo, com as coisas que estão acontecendo, onde você está vivendo, com as circunstâncias e assim por diante, é natural você ser afetado pelos estímulos, pelos acontecimentos. E a tristeza é uma dessas manifestações. Se você teve alguma perda, seja de algo, um emprego, a saúde, ou de alguém, um ente querido, um amigo próximo, é natural que você seja afetado e que você fique triste. Que a sua reação diante daquilo seja um sentimento de tristeza. Então, é importante colocar isso para não começarmos a achar que tudo é doença e que tudo precisa de tratamento, porque senão a gente entra no que chamamos de medicalização da vida, que nada mais é do que tornar um problema como um problema médico algo que faz parte do ser humano, algo que faz parte do existir humano, da existência humana, da natureza, do que é natural do ser humano. Então, a tristeza ela faz parte desse existir humano, que é diferente a tristeza no sentido mais dessa existência, no sentido mais natural, daquela tristeza que pode se configurar como uma depressão. Eu vou falar um pouco mais disso aqui daqui para frente, porém é importante já colocar isso como pano de fundo, que nem tudo que causa sofrimento ao ser humano deve se colocar como doença. Como eu falei, o sofrimento ele faz parte da existência humana. Agora, dependendo de como esse sofrimento esteja afetando a sua vida, aí sim é importante ponderar a busca ou não de um profissional especializado e de um tratamento. Então eu vou colocar aqui os principais sintomas de depressão e eu acredito que não vai ser nenhuma novidade para muitos de vocês, porque o que eu vou falar aqui dos sintomas você pode encontrar facilmente na internet. Se você dá uma busca aí na internet sobre sintomas de depressão, você vai encontrar tudo isso que eu vou falar aqui e às vezes até mais coisas. Então eu vou tentar ser objetivo por conta do tempo, mas são apontamentos para a gente poder ficar atento se isso está acontecendo conosco ou com alguém próximo, e aí dependendo de como esteja, é indicado buscar uma ajuda profissional. Então, para que você receba, para que você tenha o diagnóstico de depressão, existem dois principais sintomas, que é o humor deprimido, que é uma tristeza profunda, diferente de uma tristeza considerada natural e normal e até saudável, como eu falei anteriormente, que faz parte da vida. É uma tristeza diferente de tudo que você já sentiu. Então é uma tristeza muito profunda e que fica por muitos dias, não vai melhorando no decorrer dos dias. Então, um sintoma principal aí talvez da depressão é esse humor deprimido, que é caracterizado por essa tristeza profunda, e também o desânimo, que é a perda do interesse, que é a perda do prazer em coisas que antes você gostava de fazer. Então, você gostava de fazer certas atividades, de estar com certas pessoas, enfim, coisas aí, depende muito da sua vida, de cada um, e cada um analise aí na sua vida particular, mas é a perda de prazer em coisas que antes você sentia prazer. Então, esses são os dois principais sintomas para uma pessoa que esteja com a depressão no sentido patológico. E aí, acompanhado desses sintomas, vem alguns outros. E alguns livros, artigos colocam que um desses dois sintomas que eu falei, mais 5, pelo menos 5 dos outros que eu vou falar. E aí é fundamental a gente destacar aqui que quando se fala de 5 sintomas, 6 sintomas, 15 dias, um mês, são apenas para servir de norte.
como um direcionamento. Não significa que eu estou sentindo 4 e não 5 sintomas. Então acho que eu não tenho depressão. Não é bem nesse sentido, é mais para poder dar um norte. Então os livros que falam desse assunto, os manuais de diagnósticos, eles colocam um desses 2 sintomas que eu falei, o humor deprimido, que é a tristeza profunda, ou o desânimo, que é a perda de interesse, a perda de prazer, mais pelo menos 5 dos sintomas que eu vou falar aqui agora. Ou seja, alterações para mais ou para menos no apetite. A pessoa ela começa a comer muito diferente do padrão dela, ou ela começa a perder o apetite e não comer mais praticamente nada, diferente do padrão dela. Alterações no sono, a pessoa fica com sono excessivo, dormindo demais, ou o contrário, com uma insônia muito forte, onde ela mal consegue pegar no sono, não consegue ter o mínimo necessário de horas de sono. Pessimismo é um dos demais sintomas para alguém que esteja com depressão. Ela começa a ficar negativa em relação a diversas áreas da vida, tem uma desesperança muito forte, não consegue mais ter esperança com nada. Sentimentos de inutilidade, ela começa a acreditar que a presença dela não vai fazer a menor diferença, que ela não serve para nada. Então ela começa a ter esse sentimento muito forte de que ela é uma pessoa inútil. Uma baixa autoestima elevadíssima, ela começa a não enxergar mais qualidades em si mesma, a não ver mais valor em si mesma, a se colocar muito para baixo. Então ela tem essa forte baixa autoestima. Agitação ou lentificação, ela fica muito agitada ou muito lentificada, diferente do padrão dela. Vocês percebam que eu estou o tempo todo aqui colocando diferente do padrão, porque às vezes, dependendo da pessoa, ela tem essas características, mas faz parte da personalidade dela. A personalidade dela é assim. Então, eu estou destacando aqui o tempo todo que é importante observar que esses sintomas estão se manifestando, mas isso é diferente do padrão da pessoa. Então, por exemplo, que eu falei, né? Se ela está com alteração no apetite, ou seja, está comendo demais, se ela já faz, se esse comer em excesso já faz parte, é algo que faz parte dela, é uma característica dela. Agora, se está diferente do padrão, aí sim pode se considerar como um sintoma. Um outro sintoma característico de alguém que esteja com depressão é a concentração prejudicada. Ela fica com uma dificuldade para manter o foco, para manter a concentração em coisas que antes normalmente ela conseguia tirar de letra. A perda da libido é um outro sintoma bastante comum em pessoas que estejam com depressão. A perda da libido nada mais é do que a perda do interesse sexual, a perda do apetite sexual. Pensamentos de morte ou suicídio. Então a pessoa, ela fica, dependendo já da gravidade dessa depressão, ela tem o que a gente chama de ideação suicida, que são pensamentos de tirar a própria vida. E a gente sabe que, no fundo, o que ela quer não é morrer. O que ela quer é acabar com aquela dor que ela está sentindo. E aí, de tão desesperançosa que ela está, a saída que ela vê é tirar a própria vida. Então, esses são os principais sintomas de alguém que esteja com depressão. E volto a enfatizar, o profissional mais indicado para poder dar o diagnóstico é o psiquiatra. Não fique se autodiagnosticando ou diagnosticando o colega. É importante que, se você está observando esses sintomas em você ou em alguém próximo, é importante orientar a pessoa a buscar um profissional especializado para que ela possa receber o diagnóstico e também, não apenas o diagnóstico, mas especialmente, como eu falei no começo, ter o tratamento mais adequado para que ela possa superar esse momento de sofrimento psíquico. E aí, um outro aspecto para concluir, que eu quero deixar muito claro aqui,
Isso não só em relação à depressão, mas a qualquer outra psicopatologia, depressão, ansiedade ou qualquer outra psicopatologia, um aspecto que é fundamental observar é o quanto que esses sintomas têm prejudicado o funcionamento social da pessoa. O quanto que esses sintomas têm atrapalhado de modo significativo a pessoa de cumprir as suas funções sociais, de trabalhar, de estudar, de estar com as pessoas, de cumprir seus compromissos e assim por diante. Então, esse é um aspecto importantíssimo para a gente poder diferenciar o que é natural, que faz parte da existência, ou que é algo mais no sentido patológico. É observar o quanto que esses sintomas estão prejudicando o funcionamento social da pessoa e causando um sofrimento significativo. E aí, se identificar que está causando esse sofrimento muito forte e prejudicando o funcionamento social da pessoa, esse é um aspecto importantíssimo para a gente ficar atento e ligar o sinal de alerta e buscar uma ajuda profissional. Então, esses são alguns dos apontamentos que eu gostaria de fazer aqui para vocês. Estou à disposição para podermos conversar, esclarecer eventuais dúvidas, ouvir colocações de vocês. Contem comigo para isso. Espero que vocês estejam bem e que possamos estarmos juntos aí o quanto antes pessoalmente. Um grande abraço e até breve.